paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos nesse dia maravilhoso que Deus nos deu. Bom, hoje eu venho trazer uma palavra que veio de Deus para o meu coração e vou transmitir para quem esteja ouvindo. Bom, a palavra que eu tenho no meu coração está em João 8, 6, 7 e 8, que diz assim: Isto dizia a eles, tentando para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Bom, essa palavra é uma palavra muito conhecida, é uma palavra que fala sobre a adúltera. Jesus descendo do Monte das Oliveiras e assentando-se ao templo, ensinando a palavra de Deus, chegou os escribas e os fariseus com uma mulher que foi pega no ato de adultério. E por esse motivo, naquele tempo, a lei de Moisés falava que deveria ser apedrejada. E chegando diante de Jesus para tentar acusá-lo, para tentar confundi-lo, chegaram diante dele e falaram: está aqui esta mulher que foi pega no ato de adultério. O que devemos fazer com ela? Jesus se inclinado em silêncio, escrevendo com seus dedos na terra. E novamente eles falaram para Jesus estas mesmas palavras. Jesus, ouvindo, se levantou, olhou para todos aqueles homens e falou: dentre vós, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. E novamente se olhou para baixo, se inclinou e continuou escrevendo. Bom, naquele momento eu imagino que Jesus já sabia a maldade que aquele povo tinha em seu coração. Naquele momento Jesus já sabia qual era a intenção daqueles homens que veio com aquela mulher. Mas no momento em que Jesus falou isso, foi saindo um por um, diz a Bíblia. Do mais velho até o mais novo. Do mais pecador até o que tinha menos pecado. E foi saindo. De repente Jesus olhou, perguntou para a mulher: quem te acusa? A mulher olhou e falou assim: ninguém. Ele falou: eu também não. Vá, não peque mais. Bom, o que eu tiro desta palavra para os irmãos? Muitas vezes nós estamos diante de Deus, mas como aqueles escribas. Diante de Deus, mas como aqueles fariseus. Acusando alguém. Com mal intenção no coração sobre aquela pessoa, pelo um pecado que ela cometeu. Pelo um pecado que ela cometeu contra ela mesma. Só que Jesus não mandou nós fazer a justiça com nossas próprias mãos. Pelo contrário, naquele momento ele dobrou sua cabeça, escrevendo em pedra, e falou: taque a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Porque se ela pecou, todos ali também tinham um pecado. Ninguém ali era puro, ninguém ali era certo. O único que tinha o direito de dar uma pedrada naquela moça foi Jesus, porque ele não tinha pecado. Mas nem por isso ele fez isso. Pelo contrário, ele a perdoou, não a condenou, ensinou o caminho e pediu para não pecar mais e a deixou ir. É isso que Deus faz na sua vida. É isso que Deus faz na minha vida. Muitas vezes estamos em pecado. Muitas vezes estamos caídos. Muitas vezes o povo está nos apontando, nos apedrejando com palavras, nos apedrejando com gestos, nos apedrejando com sentimentos. Estamos ali no meio, mas Jesus ali está conosco. Jesus ali está naquele momento e Jesus fala. E quando Jesus começa a agir, todos se retiraram. E é assim que Deus faz na sua vida. No momento que Jesus começar a agir na minha vida, no momento que Jesus começar a agir na sua vida, todos aqueles que estão te acusando por algum erro que você cometeu se retirarão. Porque na presença de Deus só existe o amor,
Na presença de Deus só existe o perdão. Na presença de Deus só existe o renascimento em Cristo. Que a palavra de Deus não fala, mas eu tenho certeza por mim que aquela mulher não pecou novamente. A palavra de Deus não fala, mas eu tenho por mim que Deus conhecia o coração daquela mulher. E diante das palavras de Jesus, muitas vezes aqueles que não tinham adulterado estavam mais em pecado do que aquela mulher que adulterou. Porque eles não queriam, naquele momento, a libertação dos seus pecados. Naquele momento eles não queriam o perdão dos seus pecados, mas aquela mulher queria. Porque aquela mulher estava diante de muitas pessoas e diante de Deus. Porque Jesus aqui na terra era 100% Deus, era 100% homem, como diz a palavra. Então ela estava diante de Deus. E muitas vezes estamos diante de Deus e não sabemos. Muitas vezes estamos diante do Mestre e não sabemos. Por isso que eu te falo, meu irmão. Por isso que eu te falo, minha irmã. Vamos renunciar ao pecado. Não importa se pecamos, o que passou, passou. Vamos iniciar nossa vida de agora em diante. Oh, mas é difícil. Como eu vou parar de pecar? Ninguém para de pecar. Mas tudo aquilo que você vê que é errado fazer, já não faça, já é um começo. No momento que você não fazer aquilo que você já sabe por certo que é errado, você já está dando o primeiro passo. E Deus está agindo na sua vida. Quanto menos esperar, você vai ser um exemplo diante do povo de Deus. Quanto menos você esperar, muitos daqueles pecados que era difícil retirar da sua carne, você nem vai reconhecê-los mais, porque não vai ter mais. Esta é a palavra que eu tenho para os irmãos. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Diante de Deus, acusador nenhum fica perante. Diante de Deus, pedra nenhuma será lançada contra a tua vida, porque você está diante de Deus. Aquela mulher estava diante de Deus. E diante de Deus ela foi perdoada. Diante de Deus ela foi lavada e remida dos seus pecados. E a palavra de Deus não fala, mas eu tenho certeza que ela não pecou novamente, porque ela viu o amor de Deus. E quem tem um impacto com o amor de Deus não peca novamente. Porque o amor de Deus é puro, é genuíno, é lindo, é maravilhoso. Tenha um encontro com Deus. Tenha um encontro com o poder de Deus. E não se importe por aqueles que te acusam, pois o pecado deles muitas vezes é maior que o seu. Mas somente Deus é o nosso juiz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.